Amados, estamos aqui nesse culto de domingo, fazendo o culto virtualmente. Estamos passando por um momento de crise. Todos nós sabemos que estamos passando por uma pandemia, um vírus que ha atingido o mundo, que vem transformando o nosso modo de viver. Até dias atrás, isso era algo impensado. Eu nunca passei por nada desta dimensão em toda a minha vida. A grande pergunta é, a Bíblia fala disso? E talvez a boa pergunta seja, como nós, que somos cristãos, devemos nos portar diante de uma catástrofe, de um problema como este? Olhando para a palavra de Deus, porque este é o momento de olhar para a palavra de Deus, muitas vezes na vida nós ficamos com tantas dúvidas, não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, e a Bíblia é tão maravilhosa que ela mesma nos ensina. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que, de fato, quando a gente não tem resposta para tantas coisas, devemos parar de procurar em tantos lugares e voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem resposta para tudo. Quando o Senhor Jesus estava conosco fisicamente, tem vários textos na Bíblia onde ele adverte para esses momentos. Lucas 21, Mateus 24, o livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus dita estes fatos a João já do trono, nos adverte para coisas terríveis que estamos passando hoje e outras tantas que ainda virão sobre esse planeta. Quero chamar você, meu querido, para me acompanhar em Lucas, capítulo 21, versículo 9, que diz, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Jesus segue nesse texto falando de mais catástrofes que ainda hão de acontecer. E, de repente, ele dá uma palavra direta ao seu povo. Ele diz no versículo 17, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aonde você está, na sua casa, com a sua família, baixe sua cabeça, feche seus olhos e, se for possível, repita, ou de voz audível, ou dentro do seu coração, esta oração. Diga assim, Senhor, esta é a tua palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. O Senhor conhece minhas necessidades, meus medos, meus anseios, meus desejos. E eu peço que essa palavra venha, Senhor, como um bálsamo, que entre dentro de mim, me levantando, me fazendo entender o que o Senhor entende, o que o Senhor quer que eu veja, aquilo que o Senhor quer que eu pense. Me transforma com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Posicionamento diante das catástrofes. Primeira coisa importante, meu amado, minha amada. Jesus nos avisou. Nós estamos espantados, eu estou espantado. Mas por que, pastor, você está surpreso? Porque eu me esqueci. Eu me esqueci que Jesus já havia avisado. É hora de lembrar disso. Como foi que ele avisou? De diversas formas. Um versículo muito conhecido, João 16:33, diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições,
Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é um versículo geral, não fala somente desta hora, desse momento, fala da vida. Mas ele está dizendo, vocês vão passar por essas batalhas. E o que é que ele aconselha que a gente faça? Tenha bom ânimo, eu venci esse mundo já é vencido. Mas ainda, nesse próprio texto que nós acabamos de ler, ele diz, quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. É interessante que é um momento que a gente fica pensando assim, puxa vida, Jesus faz uma descrição enorme de lutas, de catástrofes, de batalhas, de tantas coisas, não é? A gente poderia dizer assim, uau, com todo o respeito, Jesus está tocando o terror, né? Está dizendo, olha, o negócio vai ser muito ruim, e de repente ele para e diz, não vos assusteis. E aí a gente fica pensando, por que é que eu não devo me assustar nisso tudo? É importante entender que vai ter um dia, que haverá uma coisa chamada juízo final. É um momento onde a gente vai estar diante de Deus. A Bíblia diz que todo, grande e pequeno, será julgado. Quando acontecem essas coisas, isso são pequenos julgamentos de Deus. Eu costumo chamar isso de um saculejo amoroso de um Deus misericordioso. Deus está dando um toque no seu coração. O que é que Deus está dizendo com isso, pastor? Ele está dizendo assim, vai haver um fim. Aqui no texto que nós lemos, no versículo 9, diz, é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Ou seja, mesmo que seja apenas o princípio das dores, mesmo que o fim não venha a ser logo, ele está dizendo para a gente, vai ter um fim. Vai ter um momento que essa terra vai passar. Ele diz, os céus e a terra passarão. Ele já disse isso. Então, é preciso que a gente entenda, tudo tem um fim. Eu sou finito, você é finito. Nós temos um tempo nessa terra. E a própria terra tem um tempo. Isso deve servir para nós como um sinal. Jesus vai voltar, gente. Em Lucas 18, 8, ele diz, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Ou seja, o homem vai crescendo, a ciência vai se multiplicando, o homem vai ficando arrogante, e um dia Jesus vai voltar. Como é que vai ser o cenário? Esse é que é o grande questionamento que o Senhor Jesus levanta. Mas o questionamento profundo e direto que nós deveríamos fazer é o seguinte, se o Senhor Jesus voltasse hoje, encontraria fé na minha terra? Encontraria fé em mim? Como é que eu estou passando por tudo isso? Eu estou apavorado? Terceiro cenário importante nesse texto é que ele diz o seguinte, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas. Ou seja, ele está dizendo que é necessário que o mundo passe por isso. Por que é necessário, pastor? Para mostrar as nossas debilidades, a nossa fragilidade. Como nós todos dependemos de Deus. Como é preciso quebrar a arrogância. Nós estamos vendo um momento agora que não tem grande e não tem pequeno. Não tem raça, seja de que Europa, África, América do Norte, América Central, América do Sul, Ásia, todos estão de joelhos diante de um vírus, de um inimigo invisível. Então ele está dizendo, é necessário para dar uma quebrada nessa arrogância. É preciso lembrar, a gente esquece, como foi que entrou esse vírus no mundo. Esse vírus entrou, queridos, porque antes desse vírus, e antes de tantos outros vírus, que nesses tempos você deve ter recebido uma lista de vírus, dizendo, em tal época foi tal vírus, em tal época foi tal vírus, eu quero dizer que houve um vírus que foi aquele que originou todas as coisas. E o nome desse vírus é o pecado. Quando o homem estava no Éden, que o homem pecou, que o homem se separou de Deus, naquele momento, Adão foi infectado por um vírus letal, um vírus que gera morte. E quando Adão foi infectado, ele gerou a primeira pandemia, a primeira epidemia global. Todas as pessoas que saíram de Adão, toda a raça humana já nasceu infectada com esse pecado. Veja o que diz a Bíblia em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos
todos pecaram. Então, essa atitude do homem de fazer com que, ao se afastar de Deus, abrisse espaço para a morte espiritual, a separação de Deus e, consequentemente, todas essas mazelas, é responsável pelo que vivemos. Muitos perguntam por que Deus deixa isso. Não é Deus que deixa, foi uma escolha do homem. Mas eu estou aqui para dizer a você, diante desse cenário caótico, que tem cura. Onde você estiver aí, diga dentro de você, tem cura. E você pode dizer, como é que eu faço para pegar essa cura, pastor? Olha, queridos, Jesus é a cura. Porque Tiago 1,15 explica mais uma vez o que é que o pecado faz. Diz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas em Romanos 5,17 diz, se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, ou glória. Ou seja, sim, por meio de Adão entrou a morte, mas por meio de Jesus entrou a vida. É por isso que o apóstolo Paulo pergunta, onde está, ó morte, a tua vitória? Acabou. A última palavra pertence a Jesus. Se por Adão entrou esse vírus letal, Jesus o levou na cruz. A Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Glória a Deus por isso. Então, já partindo para uma parte prática, o que é que nós precisamos entender e fazer? Em primeiro lugar, entenda, Deus não perdeu o controle da situação. Pelo contrário, tudo o que está acontecendo é um plano maravilhoso do Senhor, um grande quebra-cabeças, que está sendo montado para que ele tome de volta já foi tomado quando Jesus pisou a cabeça da serpente, mas que seja de fato consumado o seu reino, que seja tomado de volta tudo aquilo que o diabo roubou. E ele nos dá uma tranquilidade, quando no versículo 18 de Lucas 21 diz, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É muito importante esse versículo, porque esse versículo estava sendo dito para homens e mulheres, que muitos deles foram mortos, muitos deles passaram por momentos terríveis, foram presos. Como é que podemos dizer não perder um fio da cabeça? O que é que o Senhor estava dizendo? O Senhor não estava realmente preocupado com essa parte? Porque Jesus já havia nos advertido. Ele disse, não temas aqueles que podem matar o vosso corpo, mas tema aquele que pode colocar a sua alma no inferno. Então, o que quer dizer um versículo como esse não vai se perder um fio da cabeça? Deus está dizendo o seguinte, tudo aquilo que é essencial, tudo aquilo que é importante, eu não permitirei que se perca, nem que seja tão insignificante aos olhos humanos como um fio de cabelo. Deus está dizendo o seguinte, eu não perdi o controle da situação, eu não perdi o controle da situação e eu não perdi o controle da situação. Esse vírus já nasceu morto, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Segunda coisa importante, porque é necessário que tudo isso aconteça, nós temos que lembrar de algo importante. A Bíblia diz que a chuva vem para os maus e para os bons. Ou seja, quando acontece a chuva na terra, e o lavrador é um homem de Deus, ele fica contente, ele fica alegre. Mas pode ser que tenha uma pessoa, um lavrador, que seja um homem mau, um homem afastado de Deus. E a chuva veio para ele também. Da mesma forma, quando vem a seca, atinge os dois vão ser atingidos. Então, o que é que significa de fato isso? Numa situação como essa, todos nós vamos ser tocados. A minha oração é que essa enfermidade não chegue à tua casa, que praga alguma chegue à tua tenda. Então, como é que o Senhor está dizendo que vamos ser tocados e o Senhor está orando para que não seja? Porque nós estamos num mundo globalizado. Então, alguém que não é tocado na sua saúde, em nome de Jesus, às vezes é tocado nas suas finanças. É um emprego que se perde, negócios que se faz menos, às vezes temos que ficar dentro de casa, e é nessa hora onde somos tocados, porque somos obrigados a conviver em família e às vezes não temos o hábito. Então, o que é que significa isso? É um momento tremendo
para que nós possamos rever valores. É um momento tremendo para que a gente possa estar, não numa cama de hospital, mas nos braços do Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda, abre meus olhos, eu quero rever tudo isso. E isso vai levar você, vai levar a mim, vai nos levar a esse mesmo posicionamento maravilhoso que o apóstolo Paulo tinha em Filipenses 4, quando ele disse, no versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo estava dizendo assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Os versículos seguintes não vão estar na tela, mas eu quero ler para você e você vai poder analisar isto. Ele diz assim: tanto ser está humilhado como ser honrado, de tudo, em toda circunstância, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo estava dizendo o seguinte: para mim, tanto faz estar passando por abundância como escassez, porque eu fui preparado. Aí ele entra no versículo 13 que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, Deus quer levar você para esse lugar. Deus quer que você tenha esse posicionamento durante esse momento de angústia. Que você consiga ter um estado de contentamento. Não é momento para você, como cristão, viver em pânico. Nem tampouco para ser descuidado. Desde que começou toda essa crise, eu tenho aconselhado a todos que vejo virtualmente, falo, gravo vídeos, vamos obedecer às autoridades. Hoje mesmo estamos fazendo um culto sem ter a presença da igreja como um todo. Tenho aqui irmãos queridos comigo, o meu irmão Vitor está aqui me ajudando no som, o meu irmão Marcelo está aqui ajudando na projeção, a minha irmã Gabi também está aqui conosco, ajudando, mas esse é o cenário, são essas pessoas que estão aqui nesse momento. Você está tendo contato com o pastor dirigente, o pastor André, são poucas pessoas. E por que estamos fazendo isso? Por amor, por ter cuidado, para ajudar. No entanto, é preciso que nós entendamos que se a gente é cauteloso, não significa que a gente deva ser medroso. São duas coisas diferentes. Um é ter cuidado, é ter cautela. Quando eu recebi esse microfone hoje, o Vitor desinfetou e me entregou num papel. E quando eu entregar ele de volta, ele vai pegar num papel e vai desinfetar. Isso tudo bem, é cautela, é cautela. Mas não significa pânico. Você não pode estar em pânico, você não pode estar amedrontado. Você é filho de Deus, você é cidadão do céu. Um dia, quando tudo isso acabar, nós estaremos com Cristo em glória, para sempre no céu. É importante lembrar disso. Por isso que Jesus diz em Lucas 21, 28, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai. Já pensou? Ele está dizendo o seguinte: ao contrário de ter pânico e ficar amedrontado, é momento de você exultar. E ele diz mais: erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Maranata, Jesus está voltando. É momento de alegria, é momento de dizer: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores se aproxima. Glória a Deus por isso. E então, nesse momento, vamos nos encher não de medo, mas de amor. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Como é que eu vou me encher de amor? Ter compaixão pelas pessoas, atitudes de compaixão. Às vezes, não abraçar alguém nesse momento é amor, mas, ao mesmo tempo, oferecer a pessoas que estão em área de risco, dizer: eu faço compras para você, coloco na sua porta, eu lhe ajudo. Isso são atitudes de compaixão. Um amigo de trabalho está com medo, ele não sabe. Você faz parte dessa igreja, os grupos de GE estão funcionando a pleno vapor. Essa semana tive várias reuniões com homens, com GEs, com a liderança, virtualmente, utilizando plataformas e aplicativos como FaceTime, Zoom e outros mais. Então, às vezes, tem um amigo que está triste, coloca teu amigo, chama ele para participar. Para quê? Para que ele não sinta solidão, para que ele receba seu abraço. Sabe, queridos, é muito importante isso. É muito importante, é hora da gente refletir, é hora da gente entender o que Jesus disse em Lucas 21, 13.
Ele disse, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Ele está dizendo assim, eu espero que você abra a sua boca e você dê testemunho a meu respeito. Diga para esse mundo, Jesus Cristo é a esperança para toda e qualquer enfermidade, principalmente a enfermidade que nos mata e leva para o inferno, que é o pecado. Ele nos cura dessa enfermidade, nos leva para o céu, e o resto, ele é poderoso, muito mais poderoso, infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, e pode nos ajudar. Amém? Já terminando, 2 pontos rápidos. Primeiro, se eu estou dizendo que tudo isso começa a acontecer lá no Éden, eu estou dizendo que pecado tem consequência. Então é hora de refletir. É hora de refletir. Quantas vezes na vida nós nos afastamos de Deus e nós pecamos e esquecemos que isso vai ter consequência. Hoje nós estamos vivendo uma consequência global e nos assusta. Oxalá o homem tivesse medo do vírus mais letal que existe, que é o afastamento de Deus, como ele tem do coronavírus. Se a gente pudesse nos proteger, se a gente pudesse dizer, nesse site eu não entro, porque isso vai me fazer cair. Se a gente pudesse dizer, esse show eu não assisto, porque isso não edifica. Esse filme, não vou assisti-lo, porque isso me afastará de Deus, isso vai me contaminar. Essa é uma hora muito importante para entender isso. E terminando, meus amados, nós somos o povo de Deus. Em Lucas 21, tem um versículo, no versículo 36, que Jesus nos anima. Ele diz assim, oremos para que escapemos. Ou seja, orem para que vocês escapem e possam aparecer íntegros diante do Filho do Homem. Ele está dizendo o seguinte, ore para que você escape de tudo isso. E quando você aparecer diante de mim, você esteja íntegro. Você esteja espírito, alma e corpo intactos por causa da minha presença. Então, Deus pode nos livrar. Há uma fórmula bíblica antiga que funciona e sempre vai funcionar, que está em 2 Crônicas 7,14, que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer nos sarar. Como é que começa? Nós que somos o povo que nos chamamos pelo nome de Jesus, devemos nos humilhar. Quer se humilhar, pastor? Confessar pecado, mudar hábitos, mudar caminho, orar, se converter dos nossos maus caminhos. Ele está dizendo, eu vou ouvir sua oração, eu vou perdoar os pecados, e a sua terra eu vou sarar. Pode ser que eu não sare aquela, porque é terra arrogante, mas a tua terra, que é terra humilde, eu vou sarar. Concluindo, amados, tudo isso que está passando vai passar. E eu queria dar uma palavra a você, igreja. Já passou. Há um versículo na Bíblia que diz que o que era já foi e o que é também já foi. E o que vai ser também já foi. O que é que significa isso? No tempo de Deus, no Kairos, tudo já passou. Às vezes você olha para o céu, vê uma estrela, e você diz, uau, que estrela bonita. Aquilo que você está vendo, às vezes, não é uma estrela. É o brilho de uma estrela que já passou. Ela existiu há bilhões de anos, mas acabou. O que está passando aqui é só o reflexo até que o último raio se acabe. Então, isso já passou. Anima aí quem está do seu lado, diga, isso já passou, em nome de Jesus. Só que Deus quer que, quando tudo isso passar, fique algo bom, não é? E a promessa está em Romanos 8,28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo isso, no final, vai trazer bênção para você. Fique firme, persevere, não desista, ajude outros, passe por tudo isso cheio do Espírito, porque Lucas 21,19 diz, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma.
Que Deus te abençoe poderosamente, que esta palavra desça no seu coração. Eu estou aqui para abençoar você, a sua casa, a sua família, seus amigos, os de perto e os de longe, os familiares que estão com você neste país ou em outro país. Em nome de Jesus, receba esta bênção. Passe uma semana de vitória. Não se desconecte, fique conectado com seus grupos de GE. Se você não está num grupo, peça para entrar, para que haja orações diárias, para que se busquem, para que se ajudem e para que passemos por toda essa tormenta cheio da paz de Cristo, que excede todo entendimento. Deus te abençoe.